Vamos então à segunda pergunta agora, vai para o Zé Eduardo. Essa tentativa de tentar desvincular a imagem de Bolsonaro de Mauro Cid agrava ainda mais o mal-estar entre o ex-presidente e seu antigo ajudante de ordens? Eu acho que agrava, Luciana, é gravíssimo. As pessoas, em geral, fazem delações quando se sentem jogadas às traças por aqueles que deram ordens e depois não querem assumir as ordens que deram. Isto infelizmente, acontece. Claro que uma delação premiada por si só não consiste em prova, embora existam aqueles que dizem que delação premiada, quando é feita por atingindo adversários, aí vale. Mas quando não é feita, não vale. Eu digo para todos, para meus adversários e para os meus aliados, delação premiada por si só não vale como prova condenatória. Mas ela oferece pistas, indicadores, situações que fecham e que eventualmente podem ser consistentes na perspectiva de alicerçar uma denúncia e até uma condenação criminal. Mauro Cid, portanto, ou vai segurar sozinho essa situação, ou vai ser obrigado a dizer a verdade. Uma verdade que tem que ser investigada, uma verdade que não leva à presunção de culpa para uma eventual situação condenatória, mas uma verdade perigosíssima para Jair Bolsonaro. Ele fazia saques em dinheiro. Basta agora verificar o que se pagava e o que era sacado da conta do presidente. E por que era sacado dinheiro da conta do presidente? Será que o presidente não conhecia o Pix, que na campanha eleitoral ele se vangloriou tanto de ter criado? Não, ele preferia não confiar no Pix. Ele sacava em dinheiro e dava para Mauro Cid. Estranho, não? Muito bem, Caio. Essa tentativa de tentar desvincular a imagem de Bolsonaro a de Mauro Cid agrava ainda mais o mal-estar entre o ex-presidente e seu antigo ajudante de ordens? Olha, certamente sim, né? Nesse caso, a concordância é parcial aqui com o debatedor. Aliás, eu adorei ouvir que as delações se dão quando a pessoa se sente jogada às traças, é isso, doutor? E quando aliados obedecem ordens e depois se sentem abandonados ao responder sozinhos pelas eventuais contravenções. É exatamente o caso que eu estou mostrando aqui para a nossa audiência do duplo padrão, né, da esquerda brasileira em relação a esses casos. Eu vou insistir nisso. E as delações dos braços esquerdos do Lula, aí elas não valem. A delação dos empresários, delação de gente que devolveu dezenas, até centenas de milhões de reais, todas elas incriminando, né, grandes autoridades, né, do lulopetismo, aí nesse caso a delação não vale. Mas enfim, só um outro comentário lateral, a própria lei da delação premiada, ela estabelece a necessidade de outras formas de comprovação. E também vai ser muito interessante ver todos aqueles advogados que, assim, diuturnamente criticavam, né, o Instituto da Colaboração Premiada, agora, né, dependendo de como a situação se rearranjar, né, atribuírem inclusive valor de prova, né, para a delação premiada, eventual delação premiada do senhor Mauro Cid. Né? Aguardamos aí os próximos capítulos. Zé Eduardo tem 1 minuto para a réplica. Caio, é pena que você ouviu só uma parte do que eu falei. Eu falei claramente que delação premiada em si não é prova, que tem que ser corroborada por outras situações, que foi exatamente o que aconteceu com alguns delatores que atingiram o presidente Lula, a presidenta Dilma, que nunca foi provado. Eu também não sei se Mauro Cid vai delatar, mas se ele delatar, ele fornecerá um caminho para investigações gravíssimo. Não vai se provar por si só, Caio. Mas por quê? Porque eu não ajo com 2 pesos e 2 medidas. Quando me perguntam de Bolsonaro, eu respondo de Bolsonaro. Quando me perguntam de Lula, eu respondo de Lula. Eu não preciso tergiversar para enfrentar a verdade. Porque a verdade ela tem que ser encarada, apesar dela ser difícil, às vezes, quando se tem uma posição que se quer defender a qualquer preço. Eu não preciso defender ninguém a qualquer preço. Eu defendo dentro das minhas convicções. Delação premiada, sempre disse e volto a falar, sozinho não é elemento de prova, para Lula e para Jair Bolsonaro. Agora, neste caso, pode prejudicar imensamente a situação do ex-presidente da República. Caio. Olha, dado que é uma investigação em curso, doutor, eu prefiro não ficar imputando, né, condutas criminosas aí sem a devida prova e sem o devido processo legal. Né? É muito diferente do outro caso. Então, eu estou usando o meu exíguo tempo aqui para chamar a atenção das pessoas para como determinados agentes políticos e influenciadores e formadores de opinião mudam de discurso conforme a pessoa que está sendo colocada na berlinda.
Agora, só um parênteses, né, doutor? Falar que as delações contra Lula não foram provadas é um absurdo. Até porque muitas dessas delações, elas relatavam desvios de verbas, assim, em quantias exorbitantes, que foram efetivamente devolvidas aos cofres públicos. E vamos lembrar que Lula foi condenado, se havia sentenças condenatórias como ele em primeira, segunda, terceira instâncias. Ou seja, o exame das provas foi esgotado. Depois as ações penais naturalmente foram anuladas e o resto é história, a gente sabe o que aconteceu.